teórica, né, para apresentar para vocês um pouco dos conceitos de segurança da informação e, a partir desses conceitos, como é que a gente consegue aplicar isso desenvolvedores, como usuários. E eu vou me apresentar brevemente, né? Eu me chamo Lorena, eu estudo na Universidade Federal do Pará. Eu sou membro ativo do projeto Meninas de Sistemas desde 2022. Então, eu, eu faço essas aulas desde que eu entrei na graduação, por incentivo do meu professor também, né? E eu trabalho atualmente como desenvolvedora. Eu presto serviços para uma instituição de psicólogos no Sul. E também eu trabalho com a parte de IA generativa, né? Eu sou bolsista de iniciação científica, então a minha pesquisa é relacionada ao uso de IA generativa aplicados no contexto da BNCC da computação. Eu tenho 23 anos, além de eu fazer esse curso na UFPA também, um segundo curso, que é um curso de inteligência artificial, que eu já estou me formando também. E eu faço mais essa pesquisa para o lado de machine learning. Gosto de trabalhar com algoritmos de predição dentro de redes. E o que eu gosto mais nesse universo da cibersegurança é essa parte de saber se proteger, né? Isso foi um pouco errado para mim antes de eu entrar no curso. Eu já tinha uma experiência com trabalho com redes. E eu quis trazer um pouco disso porque eu fiquei muito apegada ao design durante o curso e aí eu acabei fugindo um pouco das minhas raízes. Então, eu queria mais ter essa conversa aqui com vocês justamente para a gente ter essa troca mais humanizada. Agora falando um pouco sobre a emenda do curso, né? Esse curso vai ter 5 dias. E hoje, no primeiro dia, eu vou estar apresentando para vocês os fundamentos, né, de segurança da informação, na qual vocês vão estar sendo contextualizados e vão aprender um pouco sobre esse mundo de redes e sobre vulnerabilidades, né? E ao longo do curso vocês vão ver conceitos de redes também. Eu vou dar uma leve introdução ao Kali, explicar um pouco dessas vulnerabilidades e como vocês podem estar coletando essas informações para estar executando um bom monitoramento, né? Como profissionais de TI. Então, agora falando sobre os fundamentos sobre a segurança da informação, a emenda da aula de hoje tem como objetivo fazer vocês entenderem esse conceito, né? Que é a principal objetivo da aula de hoje é isso, entender também a tríade CIA, que é uma tríade indispensável para quem é desenvolvedor e precisa saber dessas informações. Aprender um pouco também sobre ameaças e riscos e vulnerabilidades, os tipos de ataque, né? Os ataques mais comuns, recorrentes dentro do ambiente de redes. E aprender um pouco sobre a ética e a legalidade e como, né, usar isso de forma responsável, sendo vocês tratando diretamente, né, esse assunto. E falando agora um pouco sobre o conceito de segurança da informação, a gente entende que hoje a gente vive numa sociedade que é composta por dados, né? Dados são a base das verdades. Tem um professor meu que ele fez essa alusão utilizando o petróleo, comparando dados com o petróleo. Então, dados são a base do nosso mundo hoje. Tudo que a gente faz hoje é orientado a dados, orientado a verdades. Ninguém toma uma decisão sem saber previamente como é que aquele ambiente está sendo tratado, como é que aquilo se comporta naquele ambiente. Então, a nossa sociedade ela é baseada nisso, né? Baseada nessas informações, onde os dados eles estão produzidos e armazenados o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro está serviços, disponibilidade de informações, e isso tudo contempla todos os setores possíveis que vocês possam imaginar. Então, por isso que isso acaba se tornando um assunto delicado, né? Tratar a informação, porque as empresas ainda pouco compreendem que elas estão tratando diretamente com vulnerabilidades e dados sensíveis, sendo esses dados
essenciais, né? Tanto falando sobre a proteção quanto sobre os impactos econômicos e sociais que a vazão deles significa. O que é informação? Eu tenho duas leituras, né, que eu acabei me, me dopando, né, ao longo do meu curso, e falando um pouco sobre a teoria da matemática da comunicação, né, que é um dos pilares para quem estuda cibersegurança. Então, fala lá que há uma citação interessante falando que a informação é a redução da incerteza. O que é que isso faz a gente pensar? Que aquilo que é concreto, aquilo que já foi visto, que já foi observado, ele acaba sendo uma alusão daquilo que pode vir. Então, a partir do momento que eu aprendo com aquela informação que eu tenho armazenada, eu posso reduzir o risco da probabilidade de dar errado no futuro, baseando as minhas decisões em certezas. E a filosofia da informação, que é mais recente, né, de 2011, é de um doutor que eu gosto do trabalho dele porque ele estudou filosofia da informação. Então ele tenta compreender como é que a informação ela impacta o indivíduo e como a vazão dessas informações elas podem ter estragos significativos e empresas não serem dopadas com isso, né? E a citação de lá fala que a informação não é apenas um recurso técnico, mas sim a base da realidade contemporânea, fortalecendo aquilo que já foi dito, né? Então, agora falando sobre a informação como ativo. Assim como tem certos recursos financeiros ou equipamentos, a informação ela é considerada um ativo estratégico. Como assim, Lorena? A partir do momento que você detém informações, você possui um poder muito grande para estar tendo tomadas de decisões estratégicas que vão, por exemplo, fazer o seu negócio crescer. Então, a parte de tomadas de decisões, ela é muito crucial e casa junto com essa parte de análise, né? Então, como é que eu posso, analisando esse ativo estratégico, como é que eu posso movimentar ele ao meu favor? Então, essas organizações, elas dependem diretamente desses dados, né? Para executar o planejamento, as tomadas de decisões, para executar tudo que for atividade, né? E a perda ou vazamento dessas informações pode resultar em um prejuízo, né? Como eu já mencionei para vocês. A quantidade de informações que são vazadas, ou até o tipo de informações que são vazadas, impacta diretamente sobre como é que aquela empresa vai se comportar dentro do setor jurídico ou do setor financeiro também, né? Porque isso significa prejuízo, vazão é prejuízo, né? Então, a perda dessa confiança, dessa reputação compromete também a parte de confiabilidade do usuário. Ah, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida aqui. Podem se sentir à vontade para estar perguntando aqui no chat. Tá bom, eu vou dar continuidade, né? Está tudo tranquilo. Então, falando agora um pouco sobre segurança da informação, né? A segurança da informação, ela nada mais é que um conjunto de leis. Um conjunto de leis que são vistas e estudadas para proteger a informação contra possíveis vazões ou contra possíveis acessos não autorizados ou indisponibilidade também, perdas. Então, ela tem como principal meta garantir que ela seja utilizada de uma forma segura, né? Que aquela aplicação seja tratada de uma forma séria, não permitindo vazões e, caso haja vazões, punições que equivalem, né, a toda essa parte de estruturação, comprometendo, né? Então, por que a segurança da informação é necessária? É justamente para proteger essas informações sensíveis, visto que estamos falando diretamente de CPFs, de datas, de valores recebidos, de valores vazados, e evitar esse tipo de incidente garante a continuidade do serviço, né? Porque a partir do momento que uma empresa, por exemplo, acontece uma vazão desse tipo de informação, a gente vai ver até na frente uns exemplos. Acontece que isso compromete para sempre toda a reputação no mercado daquela empresa, impactando diretamente nos investimentos, na bolsa. E isso é fundamental para assegurar que a privacidade das pessoas também, né, seja
cumpridas, permitindo que tipo, os usuários fiquem tranquilos ao inserir o CPF, por exemplo. Então, sem essa segurança, não tem confiança nos sistemas digitais. E falando agora um pouco sobre os princípios da segurança, né, que é a tríade CIA. Nós, como analistas de redes, a gente aprende isso como se fosse o nosso primeiro socorro para o pessoal da saúde. É uma coisa indispensável que, tipo, tu não pode começar a ser desenvolvedor se tu não entender a importância do teu trabalho. Entender essa importância consiste em entender, né, que isso é formado por fundamentos e os três principais fundamentos dessa tríade é a confidencialidade, né, a integridade e a disponibilidade. E a partir Eu não desse... vejo. Pode perguntar. Eu vou continuar, então. Então, esses princípios, eles orientam, né, a criação de políticas de controle e de como o usuário vai lidar com, vai saber como as informações dele vão ser tratadas, porque a partir disso também a gente consegue moldar o tipo de dado que a gente vai estar solicitando para o usuário estar criando um perfil dentro da nossa aplicação. Então, falando um pouco sobre a confidencialidade, ela nada mais é que a garantia que a informação ela vai ser acessada apenas por pessoas autorizadas, provando o objetivo e impedir a divulgação indevida de dados sensíveis, né? Como, por exemplo, informações pessoais, dados financeiros ou alguma estratégia. Então, a confidencialidade nada mais é que dá ao usuário esse ar de respiro, né? De que a informação dele vai ser tratada com seriedade e que não haverá vazão. Então, a partir do momento que há a quebra desse fundamento, acontece que isso pode resultar em um vazamento de dados, por exemplo, pode haver fraudes. Então, isso é tudo relacionado a essa parte de confidencialidade na segurança da informação. E falando um pouco sobre a integridade, ela assegura que a informação ela permaneça correta. Então, ela garante que, por exemplo, aquele dado do usuário que foi coletado, ele seja aquele mesmo dado ao longo de todo o tempo, é, não permitindo que não haja alterações indevidas ao longo do tempo. Isso então significa que os dados eles podem ser alterados, mas para haver essa alteração precisa da autorização do usuário para ter esse tipo de autorização, visto que isso vai estar se referindo à pessoa dele dentro do sistema. Então, quando ela é comprometida, a integridade, podem afetar diretamente as tomadas de decisões, que isso seria, no caso, os dados incorretos, né? Então, inserir dados incorretos dentro de uma armazenar dados incorretos compromete, por exemplo, toda a integridade daquele banco de dados. A partir daquele momento, isso se torna questionável. Então, eu não vou poder confiar 100% numa análise feita baseada naquelas informações. E isso resulta, obviamente, em prejuízos. E falando agora da última letra, que é a disponibilidade, né? A disponibilidade é garantir o acesso daquelas informações para que haja, por exemplo, análises, haja, por exemplo, vistorias, ou tipo, se houver uma falha técnica, aquilo está disponível para minha visualização, para minha manipulação. Então, isso pode interromper serviços essenciais e causar grandes impactos operacionais que acabam, né, comprometendo toda essa parte de acesso à informação. Quem é a Thalia? A Thalia pode desligar o microfone? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só eu agora? Eu queria saber se tem alguém com dúvida aqui. Aproveitar essa parte da disponibilidade. Sim, eu vou repetir. Acredito que foi onde teve mais cortes, eu vou tornar aqui. Falando agora da disponibilidade, né? A disponibilidade nada mais é que garantir o acesso da informação o tempo inteiro.
Então, garantir que o usuário tenha a informação dele disponível para quando ele quiser, por exemplo, fazer uma alteração. Garantir que, por exemplo, os analistas de dados tomem uma análise a partir daquelas informações e aqueles dados estarem disponíveis. Isso sim é se tratar de disponibilidade, porque a disponibilidade garante que isso vai estar sempre disponível para quando o usuário quiser. Independente se tiver chuva, faça chuva, faça sol, isso vai estar disponível para ele. Então, a indisponibilidade da informação pode acontecer de o rompimento desses serviços essenciais, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma queda do meu banco de dados, por exemplo, e eu não conseguir, por exemplo, fazer inscrição em algum evento, eu vou estar comprometendo todo o público daquele evento, por exemplo, né? De acordo, exemplificando para vocês, né? Então isso pode impactar diretamente, né, toda ao decorrer do evento. Então, a disponibilidade, quando a gente trata de armazenamento de informações, é importante vocês optarem sempre por um banco de dados que seja referência. Um banco de dados que vocês saibam que a disponibilidade dele é quase 100%, né? Então, falando um pouco agora sobre ameaças, as vulnerabilidades e os riscos que tem, né, em rede. Então, uma ameaça nada mais é que uma ação em potencial. É uma ação em potencial, né? Que ela pode ter diversas raízes, diversas origens. Então, ela pode ser tanto humana, pode ser uma falha do sistema, pode ser uma falha natural. Então, ameaça pode ser qualquer fator que possa contribuir para o mau funcionamento daquela aplicação. Então, ela representa um perigo em potencial. Então, por exemplo, uma pessoa que tem acesso ao administrador de alguma rede pública é uma pessoa perigosa, querendo ou não, porque ela vai ter acesso a informações confidenciais, né? Informações de rede. A vulnerabilidade já é como se fosse o nível 2. Ela é uma fraqueza que existe, que as pessoas têm consciência dessa fraqueza e ela pode ser explorada por uma ameaça. Então, a partir do momento que eu tomo conhecimento daquela situação, eu entendo que aquilo está correndo risco de vulnerabilidade. Então, isso ocorre, por exemplo, quando tem senhas fracas em um sistema, tu sabe que o sistema aceita senhas fracas, ou quando, por exemplo, muitos usuários utilizam aquele sistema desatualizado. É um exemplo de vulnerabilidade. E quanto maior é esse tipo de situação, maior é a chance de algum incidente ocorrer, uma possível vazão de dados, por exemplo, uma possível interrupção de serviços. Então, vale a gente relembrar que, do exemplo anterior, né, que a vulnerabilidade torna-se a concretização da ameaça, uma vez que os dados daquela pessoa na rede podem ser vazados. E tem o risco agora, fechando essa parte desse conceito de vulnerabilidade, de riscos de ameaças. O risco nada mais é que a combinação dessas duas etapas que eu mencionei anteriormente. Então, ele representa essa probabilidade, né, de como o incidente ele pode acontecer e qual impacto isso pode ocorrer para dentro daquela comunidade. Então, gerenciar esse tipo de risco é um dos principais objetivos que os especialistas, né, em segurança tratam. E em vista disso, na situação anterior, o exemplo que eu dei, né, essa possível vazão de informações podem resultar em potenciais compras não autorizadas, por exemplo, só um exemplo por alto. Então, a partir do momento que eu tomo, por exemplo, o acesso ao administrador de uma rede pública, é, que é que várias pessoas acessam, eu tenho um vasto acesso a informações, né? E é interessante que esse tipo de situação acontece estrategicamente em locais onde tu sabe que há uma concentração de comércio. E por haver essa concentração de comércio, esse fluxo de pessoas, nem todas, né, têm acesso e elas acabam querendo efetuar uma compra e precisam do acesso à rede para estar efetuando essa compra. Então, são pessoas que pensam muito, que não são bobas e que entendem o público que elas querem prejudicar ou querem atingir. Então, falando um pouco agora sobre os tipos de ataque, né?
que são mais recorrentes no universo da segurança da informação, eu vou começar falando um pouco sobre esses ataques de uma forma mais humana, porque a maioria deles que ocorrem acontece justamente por falta de treinamento das pessoas, sobre elas não saberem lidar com uma informação falsa ou com uma informação verdadeira. A distinção hoje ainda, apesar do mundo ter... Hoje a gente está falando sobre IA, sobre informação, a gente está vivendo a era da tecnologia da informação, ainda há um déficit de atenção muito grande em relação a esse tipo de situação. Porque acontece, a maioria das vazões acontece por meio dessas falhas, né? Então, o phishing, ele é um tipo de ataque que consiste, por exemplo, no envio de mensagens falsas, que é aquele famoso envio de correntes com links suspeitos. E essas pessoas, elas acabam passando informações, e essas informações, elas se tratam, falam que são representantes de alguma marca, de alguma empresa, e eles acabam pedindo, né, informações, eles acabam colocando pressões para que a pessoa se sinta pressionada a preencher mandar os seus dados, a preencher aquelas informações. Então, isso a gente percebe que atinge mais o público idoso, né? Muitos idosos a gente vê que são vítimas desse tipo de situação justamente por não terem parte desse conhecimento e não saber identificar um phishing, por exemplo. Queria saber se alguém aqui está com alguma dúvida, se eu posso estar dando continuidade. O próximo, né, é malware. Malware nada mais é que um software malicioso, né? Que foi desenvolvido com a intenção de prejudicar as pessoas. Então, os principais softwares que esses atacantes produzem, né, para estar coletando informações, coletando dados, é os vírus. Vírus são muito comuns. Até contar uma situação para vocês. Meu pai, ele é da tecnologia da informação. Então, eu tive, né, um acesso muito cedo com esse tipo de conhecimento. E por ter esse acesso muito cedo, criança, né? Criança é ralado. Eu gostava de sabotar as aulas de informática que rolavam dentro da minha escola, né? Então eu tinha um pendrive que era um pendrive para boot, que é o gorila roxo. Não sei se vocês já ouviram falar desse vírus. Esse vírus, quando tu coloca ele no leitor, ele transfere automaticamente esse boot para as máquinas e fica um macaco muito um macaco muito engraçado dançando no monitor e tipo, isso ele some e depois ele aparece. E tu não consegue remover ele a não ser tu formatando as máquinas. Teve uma vez que eu fiz isso e aí meu pai, ele pegou esse pendrive e aí eu nunca mais fiz isso. Fiquei sem computador depois disso. Mas é uma história que eu queria recordar com vocês que eu tava, tipo, querendo prejudicar, né, a aula. E para prejudicar a aula, eu coloquei esse malware que acabou sendo executado e ele acabou acontecendo. Isso, é o BuzzBuddy. E foi uma história só que eu queria recordar com vocês. Falando agora um pouco sobre o Worms, que se propaga automaticamente pela rede, como por exemplo anúncios. Então o Worms, ele é como se fosse o verme. A gente se trata dele assim, no português claro, né? E tem o cavalo de Troia também, que ele é muito comum, que ele tipo se passa por programas legítimos. Isso acontece muito, por exemplo, com aqueles WhatsApps bugados que tu consegue, por exemplo, visualizar o status de uma pessoa que já pagou aquele status. Então, esses aplicativos, eles forjam um serviço, mas as suas informações acabam sendo comprometidas, por exemplo, apenas para ter acesso a uma funcionalidade. E tem o spyware, que é o monitoramento, né, por câmera, que acontece, por exemplo, quando tu faz download de alguma coisa suspeita. E aquilo tu acaba
aceitando muita coisa, né? Que a gente não tem esse costume de ler ISO de aplicativo. E tu acaba permitindo o acesso à câmera. E nisso tu acaba sendo monitorado e tu nem tá sabendo. É, Falando agora um pouco do malware ainda, né? Como eu mencionei, né, anteriormente, foi por pendrive, né? Executava o boot, mas existem outros meios também, que é de download suspeitos, de links suspeitos, né? Ou de sites comprometidos. Então, esse tipo de cenário ele deixa o sistema lento e o controle remoto do dispositivo também. Uma forma, tipo, muito comum que eu vejo que as pessoas caem nesse tipo de situação com instalando malware é quando, por exemplo, vai baixar um filme torrent. Eles entendem que, tipo, por exemplo, a procura por um filme às vezes é tão grande que tu vai aceitando qualquer link, aceitando qualquer aplicação no teu dispositivo, mas às vezes que tu aceita isso, tu pode estar comprometendo todo o teu sistema e autorizando, né, o uso de funcionalidades que tu nem tá sabendo. E o ransomware, que é o tipo de malware específico que ele usa os dados dessa vítima, ele criptografa os arquivos e ele exige um pagamento de resgate para tá falando que vai estar pagando aquelas informações, né? Então é a chantagem. Chantagem por informações, tendo informações verdadeiras, né? E solicitando dinheiro para essas informações não serem vazadas. Então, isso trata de extorsão, diretamente falando, né? Então, isso bloqueia acesso a documento, imagem de bancos de dados, se espalha por phishing e falhas não corrigidas e o pagamento costuma ser exigido em criptomoedas, né? Justamente por conta dessa irrestabilidade. Eles comprometem toda essa logística que eles não querem ser achados, né? Então, eles criptografam todas as informações e só utilizam esses meios para estar, né, fazendo essa extorsão. E acontece que esse tipo de situação é muito escrota, né, porque ela paralisa muito o serviço público. Isso é comum acontecer em bancos, né? Hoje nem tanto, mas tipo, quando começaram a tratar leis sobre a LGPD, ocorria muito esse tipo de situação por eles terem acesso ao CPF dos usuários e tá pedindo horrores de dinheiro para estar deletando essas informações. E isso tipo compromete, né, toda a questão do perfil da empresa e também há uma perda definitiva de dados. Então, tu entende que a partir daquele momento que teu dado é tomado, ele já está comprometido, tanto como a segurança, como a confidencialidade, disponibilidade. Então, isso acaba gerando prejuízo. E isso mostra o compromisso que a gente deve ter com, principalmente, backup de sistemas, né, atualização de serviços e as políticas de segurança. E a engenharia social, né, que é o método mais humano que tem, que eles utilizam no foco na manipulação de pessoas, mais especificamente falando. Então, eles envolvem, por exemplo, se passando por pessoas de um setor específico ou fazendo pedido urgente, né, para alguma coisa que precisa ser feita agora. Ou, tipo, utilizam a gente conversas informais para estar extraindo esses dados, né, para estar tirando essas informações. Então, é mais ou menos aquela pessoa labiosa, né, que sabe levar no papo e a partir do momento que ela tem consciência disso, ela consegue estar manipulando essas pessoas para estar tendo acesso a informações sensíveis, como, por exemplo, o número do cartão, suas senhas, CPF. Então, a gente entende que a partir do momento que o humano ele age como extorsor de informações, a gente observa que não depende somente do sistema, não é só o sistema que dá vazão a essas informações, e sim são de pessoas que usam a persuasão, né, para estar fazendo esse tipo de crime acontecer. E é muito bom isso para eles fazerem isso justamente com pessoas mais velhas, pessoas idosas, por conta da eficácia desses métodos, justamente porque eles são despreparados. Essas pessoas idosas não são preparadas para lidar com esse tipo de situação. Por isso que a maior taxa de sucesso desse tipo de ataque é muito alto para esse público. Então, o que é que isso demonstra para a gente? Isso demonstra que a tecnologia ela não trabalha somente nem o tempo inteiro a notícia ela tá só para prejudicar. A gente entende que são pessoas inteligentes que utilizam a tecnologia de uma forma errada e que o usuário, né, e é também uma parte importante dessa segurança, visto que ele é o alvo.
Então, ensinar esse usuário a como tratar as informações acaba se tornando crucial também para esse tipo de situação, né? Isoladamente, não isoladamente falando, mas para esse tipo de situação ter um declínio, né? Então, treinar, conscientizar e falar sobre isso dentro de ambiente onde esse público está garante que entendam como essas informações deles são sensíveis. Entender que não é somente o CPF que está vazando, é a vida dele que pode estar em risco. Então, a segurança da informação ela é justamente essa combinação de pessoas, de processos e de tecnologia. E falando um pouco sobre agora a ética, legalidade e uso responsável. A ética na segurança da informação, ela está relacionada diretamente com o uso consciente e responsável do conhecimento técnico, né? Então, nós como profissionais devemos entender que, por estarmos trabalhando com dados sensíveis, aqueles dados eles precisam ser tratados com seriedade e como se eles fossem bebês mesmo, né? Levar aquilo a sério e entender a importância disso faz com que a gente tenha esse senso ético dentro das nossas devidas áreas. E profissionais e usuários que respeitam essas morais, eles, em sua maioria, sempre têm sucesso, né? Justamente porque a gente está tratando de moralidade e nem tudo né, é tecnicamente possível ou eticamente aceitável. E falando um pouco sobre os aspectos legais, né? O uso da informação é o regulamento por leis que visam proteger os dados de pessoas e garantir a privacidade. Então, tá na lei isso, entender que as informações do usuário são de requisito sim, de importância sim das grandes empresas, entender que esses dados estamos diretamente falando não somente de informações, mas sim de pessoas. Então, o descumprimento dessas normas, elas podem gerar sanções e arcar com as multas, né? E essas responsabilidades que eles devem lidar. E a segurança também é uma obrigação legal, visto que tipo, no nosso contexto, né, como brasileiros, a gente observa que isso atua diretamente com essas falhas sobre os sistemas de segurança e os sistemas inteligentes. Então, falando um pouco agora sobre para vocês os casos, né, em relação à LGPD. A LGPD, gente, ela teve vigor, começou a entrar em vigor em ser mais comentada, falada, né? 2017 e 2018. Só que em 2021, o Serasa, né, que é um órgão que cuida diretamente de informações de cidadãos em contas negativadas e débito, veio ao público né, um vazamento de informações onde houve mais de 200 milhões de brasileiros que vazaram com CPF, com nome, com data de nascimento. Então, isso acabou gerando uma investigação muito grande, porque colocou em risco várias pessoas, mais de 200 milhões de pessoas, né? E o impacto que isso gerou naquele momento foi um questionamento muito grande né, no país, porque a partir do momento que eles entenderam que até o sistema do Serasa estava em vulnerabilidade, sistemas menores obviamente também estariam. Então, houve um aumento significativo em ocorrências de fraudes e golpes no Brasil e também começou a haver discussão sobre essa governança do controle e do acesso à proteção de dados. E também se tornou referência à LGPD, né? Tratando como dados pessoais mal protegidos, eles acabam gerando essa responsabilização legal. Porque mesmo que não haja uma prova direta no ataque externo, eles têm consciência que as informações vazadas não vão voltar atrás, né? Então, vale agora tratar a partir desse exemplo. E falando sobre o Banco Inter também, que teve essa situação, que houve um vazamento de dados de clientes após falhas do sistema de segurança, né? O banco de dados ele foi clonado nesse tempo, aí acabou ocorrendo essa vazão. E embora tenha ocorrido antes da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, o caso ele passou a ser usado como exemplo, né? Justamente por conta que esse incidente que a LGPD busca evitar impacta diretamente sobre os danos que a gente causa, tanto na imagem do usuário quanto na imagem da instituição. Então, a gente entender que essa revisão ela merece ter uma atenção maior justamente porque a gente está se tratando sobre a necessidade de segurança do usuário. E caso
né? Ele é citado até hoje em sala de aula, esse exemplo, porque justamente foi uma falha técnica simples, gente. Realmente foi muito simples, porque eles acabam deixou aberto os tokens do banco de dados. Então, eles acabaram perdendo muita coisa em larga escala justamente por conta desse erro. E tem agora falando um pouco sobre a ISO e a ETEC 27001 e 27002, que são duas leis que estão diretamente ligadas ao desenvolvimento, né, a parte de segurança da informação de um back-end do sistema. Então, um exemplo que usa aqui é o Equifax de 2017, que foi, né, naquele tempo, um dos maiores bancos de crédito do mundo, um dos birôs de crédito do mundo. E ele sofreu um vazamento que expôs, né, mais de 147 milhões de pessoas. Então, eles acabaram expondo esses usuários e com a investigação forense que ocorreu dentro dos datacenters desse sistema, eles constaram com falta de atualização, vulnerabilidade boba, né, exposta, e processos de segurança fracos, né? Então isso teve uma multa que até hoje esse banco não voltou mais pelo que ele era antes. Ele ainda existe, mas a perda naquele tempo foi muito significativo, tornando-se, né, uma referência sobre um exemplo a não se seguir. E ele passou a ser citado de forma clássica já dentro dessa parte de falando da ISO 27001, né? Porque a falta de aplicação dessa gestão de risco teve consequências que até hoje esse banco não se reergueu por conta dessa consequência financeira grave. E o caso do WannaCry, né, que foi em 2017, falando sobre a ISO 27002. Lá o sistema, o que aconteceu? Eles não atualizaram o sistema, né? Então, a atualização nesse tempo, a partir dessa situação, as atualizações elas foram tipo mais observadas e mais levadas a sério justamente porque houve uma paralisação de um serviço crítico, né? Porque a WannaCry trabalha justamente com essa gerência de hospitais e empresas. Então, eles comprometeram toda, por exemplo, a entrada de um paciente doente, a saída de um paciente doente. E isso resultou num prejuízo enorme, justamente porque a falta de atualização desse órgão acabou comprometendo isso, né? Está sendo tratado diretamente com a ISO 27002, que fala justamente essa parte como atualização. E a ISO ela não evita ataques, né? Mas ela reduz que esses danos sejam tão grandes ou tão significativos. E tem a Lei Carolina Dickmann, né, que entrou em vigor em 2011, que aconteceu com a atriz da Global, né, que ela teve o aparelho privado. As más línguas falam que foi o próprio técnico que estava consertando o celular dela na época que vazou as informações, né? Mas diz que houve um roubo, tem essa teoria de que houve um roubo também, e a partir desse roubo eles divulgaram conteúdo privado dela, né? Informações sensíveis. E isso levou à criação dessa lei, justamente que criminaliza a invasão de dispositivos informáticos sem autorização, né? E marcou legalmente crimes digitais no Brasil, justamente por se tornar uma lei brasileira que tem uma referência global. E essa invasão digital passou a ser um crime tipificado, independentemente de lucro. E também houve a situação de vazamento, né, de contas no iCloud de celebridades em 2014. Naquele tempo, o sistema da Apple ele estava começando a querer aplicar métodos de IA no sistema, só que como estavam passando por fases de teste, diversas contas delas foram invadidas por meio dessa vulnerabilidade, desse ataque, né? Ataque de força bruta e de engenharia social. Então, eles pegaram essas informações dessas pessoas e houve, né, as prisões e condenações e esse reconhecimento como um crime hediondo. Então, explorar essas falhas de autenticação é crime, mas não é curiosidade técnica. Então, por exemplo, dar a desculpa de que a pessoa queria apenas testar ou queria apenas ver como seria a reação daquele usuário, daquele sistema, não é justificativa para estar invadindo o aparelho alheio.
E para falar agora um pouco sobre esse uso responsável, né? A gente viu agora 3 leis, né? Que é a lei da LGPD, a ISA e TEC e a lei Carolina Dickmann. Então, essas leis a gente consegue absorver que utilizar a tecnologia de uma forma responsável não vai apenas de ler essas leis, mas sim de tomar atitudes conscientes, né? Começar a proteger nossas senhas, respeitar os dados alheios, né? Não entrar em links suspeitos, não acessar aparelhos sem autorização, isso tudo como profissionais éticos a gente deve desenvolver esse senso. E essa responsabilidade digital é essencial, né? Para um ambiente seguro, né? Para uma responsabilidade coletiva. Gente, eu vou estar anexando aqui no chat da chamada a lista de frequência. Que já vai expirar aqui a chamada, aí eu vou deixar essa lista aqui. Para o pessoal que não conseguiu assistir hoje, eu vou estar passando uma lista de exercícios separada. Eu vou disponibilizar esse material da aula agora, né? E a nossa aula acabou. Queria saber se alguém está com alguma dúvida.